E será que existe uma boa adaptação de Berserk? E lançou agora no ano de 2022 o anime Berserk The Memorial Edition. Anime esse que tem como base os 3 filmes que são adaptados do mangá da obra Berserk na saga A Era de Ouro. Esse anime The Memorial Edition ele pretende pegar esses 3 filmes e destrinchar ele em episódios, dando mais tempo para desenvolver algumas coisas que o filme não tinha tempo para desenvolver, colocando cenas extras, colocando até episódios inteiros com cenas que não existem dentro do filme, mas o foco principal é adaptar a Era de Ouro de uma forma mais fiel, que os filmes não conseguiram fazer. Eu, quando acabar o anime The Memorial Edition, eu pretendo trazer um vídeo aqui pro canal discutindo sobre o que eu achei do anime, se eu achei que foi bom, se eu achei que não foi bom, se é melhor ou pior que os filmes, mas já vendo alguns episódios desses primeiros que lançaram The Memorial Edition, já vi que tem algumas coisas que não me agradam em algumas escolhas de adaptação. E por causa disso, eu fiquei pensando em por que é tão difícil fazer uma adaptação de Berserk. E também pensei se existe ou não uma boa adaptação de Berserk. As que saíram até agora, se alguma delas foi boa. Pra quem não sabe, Berserk começou a ser publicado em 1992 e foi escrito pelo autor gênio e infelizmente já falecido Kentaro Miura. Infelizmente ele faleceu e ele não conseguiu terminar a obra Berserk. Tanto que ela continua hoje, até em publicação até hoje, mas que não é escrito pelo Kentaro Miura, e sim pelos seus editores e pelo seu amigo, que continua a história do Kentaro Miura. Mas pra quem não sabe, eu vou tentar colocar de uma forma bem simples aqui, eu vou tentar dar sinopse do que é Berserk. É muito difícil dar uma sinopse do que é Berserk, porque ela é uma história muito complexa, tem muitos personagens, é muito difícil ver por onde começar essa história, então eu vou tentar dar uma sinopse mais simplória possível, só para poder entrar no tema principal do vídeo, que é se tem ou não uma boa adaptação. Para quem não sabe, Berserk conta a história de Guts, e a gente acompanha a história desse personagem desde os seus primeiros respiros de vida. E desde lá a gente já consegue ver como a vida desse personagem é triste, é sofrida, e como em nenhum momento nada foi fácil para ele. E através disso a gente vê os primeiros passos, ele criança até virar um adulto. Mas nesse processo a gente consegue ver desde os seus momentos mais sombrios até os seus momentos de mais felicidade, até voltar aos momentos mais sombrios e chegar no que a história realmente queria chegar, que é a jornada de vingança para Guts. E como isso afeta a sua vida e como isso mudou sua vida completamente. Esse é o ponto de Berserk. Essa é a sinopse de Berserk, que obviamente é um mangá, uma obra que é muito mais profunda que isso. É muito mais profundo do que simplesmente um anime, uma obra, um mangá de vingança. Kentaro Miura, ele é, na minha opinião, um gênio exatamente pela forma como ele consegue trabalhar essa obra. Mas para mim entrar nos detalhes do que ele realmente queria discutir em Berserk, que seria destino, família, qual é o sentido da vida, se eu entrar realmente aqui eu teria que fazer um vídeo à parte. Então se quiser, se você gostou desse vídeo, quer que eu faça mais vídeos de Berserk, só comentar que eu consigo falar sobre arcos separadamente, eu consigo falar sobre alguns, qual que eu senti, qual que é a mensagem que Berserk quer passar, falar sobre o destino e até falar sobre as partes mais violentas que Berserk tem, que é uma coisa que também chama muita atenção, porque tem muita cena agressiva, os momentos mais violentos que eu acho de Berserk. Mas, de modo geral, essa é a sinopse do que seria Berserk. E aí a gente entra no ponto principal do vídeo, agora que eu já estabeleci o que é a obra, que seria se existe ou não uma boa adaptação de Berserk. E aqui eu vou começar falando sobre as 3 adaptações que ele tem, e depois eu vou falar o que eu acho dessas adaptações e por que eu acho que é tão difícil adaptar Berserk e se tem um formato certo de se adaptar essa obra. Bom, então vamos começar com o primeiro anime, lançado em 1997. Anime esse que ele tinha como base a Era de Ouro. Na verdade, para quem não sabe, ele começa mostrando nos primeiros 2 episódios o arco do Cavaleiro Negro e depois ele tenta fazer uma adaptação de toda a Era de Ouro. Anime esse que pra mim é a melhor adaptação de Berserk que teve até hoje. Em questões técnicas, pra mim, ele é uma obra fantástica. Eu gosto muito do estilo de animação, muito menos 3D e até um pouco mais 2D. Você consegue ver como a estética combina muito com Berserk. Eu gosto como eles usam
cores fortes, cores escuras, eles não têm medo de mostrar a sujeira que é do universo de Berserk, do mundo de Berserk. Você consegue sentir a violência, você consegue sentir o medo que aquele universo passa, você não quer fazer parte daquele universo, você não quer estar lá dentro, porque você sabe que aquele universo é cruel, é sujo e é triste, e você sente isso através da animação, que consegue passar isso através da sua estética, através das suas cores, através da forma como eles colocam a arte dos personagens. Então, tecnicamente, o anime de 97 é a melhor adaptação de Berserk que tem. Além disso, tem uma trilha sonora que é linda. Quando eu penso em Berserk, a adaptação é tão boa tecnicamente, e quando eu penso em Berserk, eu penso na parte técnica, tem muitos elementos que me vêm à cabeça o anime de 97, para mostrar como é uma boa adaptação. E a trilha sonora é um dos pontos principais disso, porque quando eu ouço o tema do Guts, eu vejo como ele conversa mesmo com o personagem. Quando eu ouço a abertura, ela conversa com o universo. E quando eu ouço até a trilha mais simples, ela também conversa perfeitamente. O anime conseguiu transformar Berserk no que ele é no começo, na Era de Ouro. Um anime com temática medieval. Então, nesse ponto, eu acho que o anime consegue passar o espírito de Berserk. O espírito tanto da parte de mundo, que é muito interessante, até no ponto de como ele transforma os personagens em vivos na tela em questão de animação. Mas quando a gente sai disso, a gente consegue ver qual é o grande problema dessa obra, que seria a parte da adaptação da história. Porque se você for ver, a história em si, ela até é bem contada. Eles fazem até alguns pontos ali que são interessantes. Mas quando você entra na adaptação, aí é que vive o problema. A forma como eles adaptaram a Era de Ouro acaba gerando algumas incoerências e alguns problemas que acabam me incomodando bastante. É bem verdade que essa obra, por ser um anime de 25 episódios, eles conseguiram fazer com que o Bando do Falcão tivesse vida. Eles conseguiram fazer uma adaptação em questão de história, onde o Corcus tem vida, o Pippin tem vida, o Richette tem vida, a Casca, o Griffin, todo mundo que tem ali tem vida, tem personalidade, você sabe que eles existem. E isso é muito interessante. Mas a forma como eles resolveram adaptar gera muitas incoerências e muitos problemas. Começando pelo próprio Cavaleiro Negro, que é o começo da obra. Isso são os primeiros 3 volumes do mangá, pelo menos a versão mais recente que a Panini lançou, e não a versão formatinho, porque aí são muitos volumes, mas na versão mais recente que a Panini lançou, que é a versão mais certa, né, a versão mais fácil de se entender, mais fácil de que todo mundo ter hoje em dia, esse formato, até o volume 3, é o Cavaleiro de Ouro. E é algo que podia ser completamente cortado do anime, considerando que eles só iam adaptar a Era de Ouro. Colocar ali gera incoerências em questão de história mesmo. Não faz sentido ter aqueles primeiros episódios. E eles geram incoerências. Depois, quando entra na Era de Ouro, eles vão fazendo uma boa adaptação. Mas aí começam a entrar personagens, algumas pontas da história, que eles resolveram seguir igual o mangá, e aí que começa a gerar problemas. Como o Zod. O Zod tá nessa obra, ela é incoerente, considerando aonde o ponto da obra para. Algumas escolhas, principalmente no final da Era de Ouro, que eu não vou entrar aqui por ser muito spoiler, e pode ter gente que tá acompanhando o Memorial Edition, ou não caiu aqui de paraquedas, eu não vou entrar no final da Era de Ouro, mas tem muitas escolhas de adaptação, de tirar personagens que são interessantes, mas por outro lado eles tiram outros que geram incoerências, envolvendo, por exemplo, o personagem do Richette em um momento pra mim, envolvendo também a escolha final de algumas coisas. Pra mim, é um anime que tecnicamente ele é muito bom, a parte da trilha sonora, a animação também me agrada muito, eu gosto muito de tudo que eles fizeram ali no ponto técnico. Na parte de como eles trabalham os personagens também não é ruim, mas eu acho que na parte de adaptar a história, aí vive um problema. Se você só assistiu o anime de Berserk de 97 sem ter base nada da história original, eu acho que você vai gostar muito do anime. Se você tem a base da história original, você vê que ela já é uma adaptação mediana. Eu não acho uma adaptação ruim até hoje, eu acho que ela tem muitos problemas, que eu até posso fazer um vídeo mais detalhado, se você quiser, falando sobre vários problemas, mas falando aqui, eu acho que ela é a melhor adaptação, mas ela é simplesmente mediana. Tem a parte técnica é muito boa, como anime ele tem muito valor de produção, mas quando a gente entra na obra mesmo, aí é que tem um problema de adaptação. Pra mim, ela não é uma obra tão bem adaptada assim, principalmente por algumas escolhas que eles tiveram, de não cortar algumas cenas, de não fazer algumas realmente adaptações, acaba fazendo com que o anime, como adaptação, seja só mediano. Mas aí ficou um grande período sem ter algumas adaptações do universo de Berserk. Até que no ano de 2012 eles resolveram que seria legal voltar com essa obra, que é tão clássica, é tão famosa e tem uma grande quantidade de fãs. Mas não voltar como um anime, e sim voltar como um filme, uma trilogia. 3 filmes que seriam baseados no universo de Berserk e que iria adaptar mais uma vez a Era de Ouro. A Era de Ouro
que é o arco mais conhecido, é o mais consagrado. Alguns acham que é o melhor arco, alguns acham que é o outro. E assim como o anime de 97, eles acharam bem bom adaptar os 3 filmes. E antes de eu começar a falar o que eu acho dos 3 filmes, para quem tem interesse, eu vou falar até que ponto vai cada filme. O primeiro filme chama O Ovo Supremo do Imperador. O segundo filme chama A Batalha de Doldry. E o terceiro filme chama A Queda. Então, para quem tem interesse, meio que não seja um spoiler, o primeiro filme ele começa mostrando a infância do Guts, nada de Cavaleiro Negro, já começa na infância do Guts e ele vai até aquele momento, aquela virada, depois que o Guts tem que fazer uma missão pro Griffith e tem aquela cena clássica da escada, onde um acaba encarando o outro e tendo aquele diálogo que eles discutem sobre a amizade, o que é a definição de amizade, que é o que muda a história. Aquele momento acaba o primeiro filme e aí a gente vai pro segundo. O segundo, como o próprio nome diz, ele vai adaptar A Batalha de Dudley. Ele começa já logo depois desse ponto aí, das escadas, e ele passa a Batalha de Dudley inteiro, que é um momento muito importante pro bando do Falcão, e ele termina logo depois que o Guts vai embora, que ele resolve ir embora, e acontece algo com o bando do Falcão, que eu não vou entrar aqui, mas é logo depois que o Guts vai embora. Quem assistiu, quem leu o mangá sabe onde é. E aí depois do terceiro filme, A Queda, eles usaram quase o filme inteiro pra ter o resgate de um personagem específico e sobre a área de um sacrifício lá, que é a parte da Era de Ouro. Eu tô tentando falar muito por cima, sem dar spoiler, espero que não tá achando spoiler, mas o terceiro filme, ele foca mais nessa parte envolvendo um grande sacrifício que tem aí. Pra quem viu, sabe qual é. Então esses são os 3 filmes que eles são a adaptação. Se eu reclamei que de 97 ele tinha uma péssima adaptação, os filmes são piores ainda. O filme, ele só tem 2 características boas na minha opinião. A primeira seria a animação. Se você ver a animação, eu prefiro a animação de 97 em questão de estética, mas obviamente a de 2012, por ser filme, por ter mais orçamento, ela tem uma fluidez melhor, as batalhas são mais bonitas, tem cenas muito lindas nesse filme, mas eu não gosto muito de como escolher a estética da animação. Não por causa do 3D, só que eu já não sou fã, mas tudo que eu elogiei na outra estética, aqui eu acho muito limpo, aqui as coisas não passam a impressão de universo de Berserk medieval que o outro passava. Isso já me incomoda bastante, mas isso não me incomodaria tanto quanto o que eles fizeram com os personagens e com a história aqui. Se o anime de 97 já não conseguiu adaptar completamente bem a história de Berserk, sendo que são 25 episódios, imagina 3 filmes. O primeiro filme tem 1h20, o segundo também não é muito mais longo que isso, e o terceiro é um pouquinho maior. Mas se você for ver os 3 filmes, eles não vão nem chegar perto da quantidade de tempo que o anime de 25 episódios tinha. Então o filme, ele tem que ser muito apressado. E aqui, se já em estética ele não funciona, pra mim como eles trabalham os personagens da história é pior ainda. Os personagens de Berserk aqui, todos do bando do Falcão são sem vida, sem carisma. Você não consegue criar um laço com nenhum deles ali. E isso seria fundamental ainda mais para esse filme, pro ponto onde ele vai acabar. Você precisava se importar com eles. Você precisava querer saber quem eles são. Se você conhece a obra, você vai se importar. Se você não tem nenhuma ligação com ela e vê os 3 filmes, quando tiver o grande ponto de virada no terceiro filme, você não vai sentir absolutamente nada por ninguém do bando do Falcão. São todos personagens praticamente sem vida, que você não sabe quem são. Talvez você lembre deles por causa do visual ser mais diferente, mas eles não têm vida nenhuma, eles não têm fala, eles não têm importância. Então, o que eles fizeram em questão de animação do universo, pra mim, tem um ponto legal de animação. A animação não é ruim, mas ela também não é a melhor possível, eu prefiro a de 97 em questão de estética, e em questão de personagem eu não gosto do que eles fizeram, e a história é muito corrida, muito apressada, muitos pontos são pulados aqui. Falas são jogadas dentro do filme e que não tem o sentimento, porque tudo é tão rápido que você não sente a relação do Guts com o Griffith, do Guts com a Casca com o Griffith. Essa cena da escada que eu mencionei que termina o primeiro filme, ela é uma cena completamente sem vida pra quem só tá vendo o filme. Ela não serve pra nada, porque você não criou uma relação. Então, essa adaptação de 97, ela é só mediana, com vários problemas. A de 2012, com os 3 filmes, eles pra mim já é bem ruim. Já é bem ruim mesmo. Eles não souberam trabalhar bem a obra, mais uma vez, trabalhando a principal saga de Berserk pra muita gente. Então os 3 filmes também não funcionam de maneira nenhuma. Eu acho que em questão de animação é muito boa, em questão de esteticamente, em questão de qualidade ela é muito boa, usam bastante o 3D e ele não funciona mal, algo que é surpreendente, mas quando você para pra ver o que eles fizeram com a obra como um todo, é uma grande decepção. E aí a gente chega na última adaptação que lançou antes do Memorial Edition, que seria
é o anime de 2016. E aí é a catástrofe máxima de Berserk, e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Porque diferente dessas outras, até os filmes que tinham até um pouquinho de qualidade, eu não vejo nenhuma qualidade no anime de 2016. Ele é um desserviço e um desrespeito com a obra de Berserk como um todo. Pela primeira vez em 2016, quando foi lançar o anime, eles resolveram não adaptar a Era de Ouro. Ainda bem, vamos seguir essa história. Berserk é muito mais do que a Era de Ouro. Uma saga fantástica, amo, mas é muito mais do que isso. A Era de Ouro é só o prólogo, porque a história realmente quer chegar. E aí o anime percebeu que não fazia sentido eles contar a Era de Ouro mais uma vez, sendo que tinham acabado de contar em 3 filmes em 2012 e 2013. Pra que em 2016 vai recontar a Era de Ouro inteiro? Então eles resolveram continuar a história a partir daí. E essa é a única coisa que eu vejo como bom do anime inteiro. A única coisa boa é que tem 2 arcos que nunca foram adaptados até aquele momento, até hoje inclusive nunca adaptaram, e que eles finalmente tentaram adaptar. Que seria a Torre da Convicção, que é um arco mais religioso de Berserk, posso dizer assim, super interessante, e o arco do Falcão Milenar. O Falcão Milenar, eles nem entram muito nesse arco, porque o anime acaba antes e ele não teve continuação, mas mostra a introdução desse arco. O arco que eles realmente fazem a adaptação é o da Torre da Convicção. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse anime para falar por que uma adaptação terrível. Parece que os animes de Berserk foram regredindo. No primeiro eles tinham uma adaptação mais ou menos, mas tecnicamente era fantástico. Nos filmes ele tinha uma animação muito boa, mas todo o resto não funcionava bem. E aqui em 2016 ele nada funciona. Porque a animação eles resolveram fazer um 3D, mas sem a qualidade que os filmes tinham. Afinal, ele não é um filme, ele não tem o dinheiro de um filme. Ele é feito para TV, então isso tirou completamente o impacto da obra. É difícil de assistir, incomoda ver o 3D que fizeram aqui. Ele é mal feito de verdade. Tira o impacto da cena de ação, tira o impacto dos personagens, tira o impacto do universo. Nada em questão de animação funciona aqui. A estética não é boa, a estética do universo não é boa, a estética dos personagens não é boa. Os personagens, da forma como eles fizeram também, não é bem feito. Então a parte técnica como um todo não funciona, já estragando completamente a obra. Mas e a parte da adaptação? Eles adaptaram bem o arco da Torre da Convicção? E eu acho que também não. Eu acho que eles fizeram isso. Tem 25 episódios, mas a forma como eles fizeram é muito apressada em alguns pontos. Eles cortam alguns caminhos, eles tentam mudar algumas coisas dentro da obra e não funcionou. Eu não gostei o caminho que eles seguiram, eu não gostei de algumas adaptações que eles fizeram. Eu acho que nada funciona bem nesse anime, exatamente nada. Da animação, passando pra parte como eles fizeram a adaptação da história, como colocaram os personagens, nada que funciona. É um anime que ele poderia só não ser memorável, mas ele é um anime que é um estudo de como não se adaptar uma obra, e pra quem quiser adaptar Berserk, como não se adaptar Berserk. Pra não falar que tudo é terrível aqui, eu gosto da abertura eu gosto das aberturas desse anime de 2016. Eu acho que as 2 aberturas que tem são boas, mas o anime como um todo, em tudo que ele faz é terrível. Como adaptação, como anime, tudo eu não gosto aqui. E com isso a gente fechou todas as adaptações de Berserk que tiveram até agora, sem contar a Memorial Edition que eu falei. Eu vou falar quando acabar, mas até o momento eu posso falar que ele tem muitas características parecidas com o filme. Afinal, ele é uma adaptação do filme. Então, eu já vou provar que não. A resposta principal, a primeira pergunta que eu fiz no começo do vídeo é não. Não existe uma boa adaptação de Berserk. Mas aí entra a pergunta, por que é tão difícil adaptar Berserk? Pra mim é muito difícil adaptar Berserk porque a história, você precisa ter muita coragem para adaptar ela, em vários sentidos. No sentido desde você ter mais liberdade pro autor que quer adaptar ela, até o ponto de qual ponto começar, qual ponto terminar, como a gente vai mostrar essa história. Porque, por exemplo, o arco do Cavaleiro Negro, que é a primeira coisa que mostra, é algo super interessante pro mangá. Mas pro anime, se você quer criar um mistério, você tem que cortar toda essa parte e já começar da Era de Ouro. Como você vai mostrar a violência? Como eu falei, eu consigo fazer um vídeo só de os momentos mais violentos de Berserk, pra você ver como momentos violentos e pesados, realmente pesados que tem nessa obra. Claro que muitas outras obras têm momentos muito pesados, mas Berserk é algo que, em alguns momentos, ele supera o que é o limite do até aceitável, quando você passa do não aceitável, Berserk ele tenta passar essa barreira e ele consegue em muitos momentos. Então, como você vai adaptar isso pro anime de uma forma sem ser censurado? Colocando a violência em tela, colocando, por exemplo, cenas mais pesadas realmente em tela, colocando cenas grotescas em tela,
coisas que não é tão fácil de se colocar, sem ter uma censura, sem aumentar a idade, diminuindo o público, e sem contar a história. A história de Berserk também não é fácil de adaptar, pela forma como os personagens entram, pela forma como os personagens saem, e pela forma como o Miura resolveu contar essa história. Tem alguns arcos que eles pegam um personagem específico, como por exemplo o Griffith, e ele vira praticamente, ele tem muitos volumes com esse personagem. E aí depois volta pro Guts. Como você vai fazer que sua obra dentro do anime tenha praticamente uma temporada inteira sem Guts? Você vai ter que misturar isso. Então, pra mim, Berserk dá pra se adaptar, mas ele precisa de alguém que tenha coragem para adaptar em questão de saber adaptar essa obra, respeitando o que ela tem de mais precioso, que é a sua mensagem e tudo de principal porque tudo que tem em Berserk ele é importante para os personagens de alguma forma para desenvolver. Nada ali é de graça. Até a parte mais grotesca que tem, ele é para mostrar a brutalidade do mundo. Tudo ali tem uma certa importância. Então, como você vai adaptar isso pra anime, pra TV sem ser censurado, sem perder a essência? Então, pra mim, o que eu acho mais ideal pra fazer uma adaptação de Berserk seria fazer que nem os filmes do Evangelion. Fazer vários filmes e com alguém que realmente tenha coragem de adaptar essa obra. Então, pra mim, não existe até o momento uma boa adaptação de Berserk, mas eu torço todo dia para que alguém tenha uma coragem de investir dinheiro, assim como fez, por exemplo, com o Chainsaw Man, onde um cara realmente investiu dinheiro para ter a máxima qualidade dessa obra e que pegue Berserk e mostre a qualidade e a grandeza que essa obra tem. Porque o Miura merecia um anime da sua obra como isso, os fãs merecem e não merecem essas adaptações meia boca que eles estão fazendo, que nunca chega na essência de Berserk. Tanto que todo mundo fala bem de Berserk. Se você mencionar Berserk pra alguém, duvido que alguém tenha ouvido algo de ruim sobre essa obra. Mas se você recomenda pra alguém assistir um anime, ele vai falar, é isso que as pessoas veneram tanto, pra mostrar como a qualidade é baixa. Então, pra mim tem que adaptar, mas para adaptar essa obra, ele não é tão simples como simplesmente pegar o mangá e começar a adaptar. Precisa de alguém que realmente tem interesse em parar, sentar e fazer realmente uma adaptação. Saber aonde começar, saber qual arco deixar para depois, como do Cavaleiro Negro. Saber como trabalhar a história e ter coragem de colocar as partes mais macabras para realmente trazer o melhor que Berserk tem. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua primeira experiência com Berserk? O que você acha do mangá? Você viu os animes? O que acha do anime? Você acha que ele merece uma boa adaptação ou não? Comenta aqui embaixo tudo o que você acha dessa obra. E eu volto no próximo vídeo.